Bem, amigos do Biomed, vamos agora à aulinha de tecido muscular. Tecido muscular, parte 1. Dos vários professores desse curso, eu fui o escolhido para mostrar os músculos para vocês. Me acharam o mais capacitado para tal tarefa. Então vamos lá, né? Galera, nós vamos começar falando a respeito os tipos de tecidos musculares. Animais como nós têm 3 tipos de tecidos musculares: o músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e um tal de músculo liso. Então, nossa primeira missão vai ser diferenciar os 3 tipos de músculos quanto à morfologia, o aspecto das células, e quanto à forma de contração do músculo. Então, olha só, tecido muscular estriado esquelético. Galera, esse músculo ele é chamado de esquelético por quê? Porque através de tendões ele está preso a um osso. Ó, músculo que através de tendões está fixado, inserido, preso a algum osso. Músculo esquelético, nome bastante óbvio, né? Bom, se a gente pegar uma pinça, se a gente retirar uma fibra do músculo, uma fibra tirada, por exemplo, do bíceps, mesmo que não seja tão volumoso quanto o meu, tá? Desculpa aí. Galera, analisando essa fibra ao microscópio, nós vamos ver o seguinte, ó. As células, elas apresentam um aspecto cilíndrico. Músculo esquelético, células cilíndricas. Aqui, ó. Se a gente fizer um corte transversal da célula, corte transversal, nós vamos ter esta imagem aqui. A célula é compridona, mas de aspecto cilíndrico. Inclusive, saiba, ó vestibulando, que nos nossos músculos esqueléticos, cada fibra muscular, cada célula muscular, ela vai de uma extremidade à outra do músculo. Isso mesmo. Bíceps, por exemplo, cada célula vai de uma ponta à outra daquele músculo. Como a célula é muito comprida, ela chega a ser uma célula macroscópica. Exemplo de célula macroscópica no corpo humano: as células dos músculos esqueléticos. E por isso, gente, as células também, elas são polinucleadas. Os pontos pretos representando os núcleos, beleza? Já que a célula tem volume muito grande, vai precisar de vários núcleos. Lembra que o núcleo é onde estão os genes que comandam a síntese proteica e comandam o metabolismo celular. Uma célula tão grande, um volume tão grande de citoplasma, um núcleo só não daria conta. Então, cada núcleo comanda o metabolismo de uma certa parte, uma certa região no metabolismo daquela célula, tá? E as células também apresentam as chamadas estriações transversas, ou estriações transversais. Ao microscópio a gente percebe, isso aqui, vejam os tracinhos vermelhos. Estes tracinhos vermelhos são as estriações transversas ou transversais. Depois, na nossa próxima aula de tecido muscular, nós vamos ver o que são essas estriações transversas, tá? Aguarde e confie a próxima videoaula. Então, saber também que nos músculos esqueléticos, a contração é rápida e voluntária. Músculo esquelético de contração rápida, né, e voluntária. Esse movimento aqui, por exemplo, alguém batendo um martelo, soltando pipa, ok? Contração rápida e voluntária. Dos 3 tipos de músculos, o esquelético é o único que obedece à sua vontade, ao seu comando. Beleza? Bom, galera, e também importante saber para alguns vestibulares que nos músculos esqueléticos as células não fazem divisão celular, as células não realizam mitoses. Músculo esquelético, não há divisão celular após o desenvolvimento embrionário, depois que o nenenzinho nasceu.
Quando uma pessoa sofre lesão no músculo, ruptura, distensão de fibras musculares, etc. e tal, quem é que vai cicatrizar mesmo? Lembra de tecido conjuntivo propriamente dito, o tal do TCPD? Lembra que no músculo tem aqueles feixes esbranquiçados, que o povão chama de pelanca? Lembrar que na pelanca, digamos assim, né, é TCPD, ali tem fibroblastos para fabricar colágeno e cicatrizar lesões dentro do tecido muscular, esquelético. Músculo esquelético, as células não sofrem mitoses, ok? E informações importantes para os vestibulares. E outro tipo de músculo, gente, é o tal do músculo estriado cardíaco, também chamado de miocárdio. Músculo cardíaco ou miocárdio, tá? Vamos pegar uma pinça, vamos tirar então um fiapo, uma fibra removida da parede do músculo cardíaco. Fibra muscular. Galera, enquanto que no músculo esquelético, cada fibra que a gente remove do músculo é formada por uma célula ou um fragmento de célula, sabe? Olha o que acontece. No músculo cardíaco, cada fibra tem não uma, mas uma cadeia, uma fileira de várias células presas umas às outras. Então aqui, ó, cortando transversalmente uma célula muscular cardíaca. Vamos ver que elas também têm um aspecto cilíndrico, como nos músculos esqueléticos. São células cilíndricas, algumas são um pouco achatadas, cilíndricas ou algumas achatadinhas. E aqui, galera, cada célula tem apenas um núcleo, ó. Célula mononucleada, célula mononucleada, célula mononucleada. Algumas células podem ter dois núcleos, mas geralmente elas são mononucleadas, tá bom? Nada a ver com as polinucleadas do músculo esquelético. E, gente, aqui também, ó, observem, nós encontramos as estriações transversas, ó, os tracinhos vermelhos. Cada célula tem várias estriações transversais em relação ao seu comprimento lá no citoplasma. As estriações que eu já disse, que nós vamos ver depois na outra aula, tá bom? Bom, então, células cilíndricas ou achatadas, mononucleadas e com estriações transversas. Gente, observando mais o desenho, olha só, algumas células cardíacas apresentam ramificações. Aqui, ó, a célula tem bifurcação. Célula bifurcada é o citoplasma, ó, bifurca, tranquilo? E outras células apresentam anastomoses. Algumas são ramificadas, bifurcadas, outras apresentam anastomoses. Que trem é esse? Aqui, ó, vou fazer agora para você. Ó, uma célula cardíaca, uma ponte citoplasmática, ela vai estar unida a outra célula cardíaca. Incrível, incrível! Olha só, uma ponte citoplasmática unindo duas células. No caso do coração, as chamadas anastomoses. Coisas do coração, coisas do coração. Algumas células bifurcadas, outras com anastomoses, é a natureza. E, gente, no músculo cardíaco, as células não realizam mitoses. Músculo cardíaco não realiza mitoses em suas células. Helder, mas eu já ouvi dizer que quando a pessoa tem gigantismo, o coração dela vai hipertrofiando. Sim, as células vão crescendo, não proliferando. Professor, já ouviu falar que quando alguém tem doença de Chagas, o protozoário causa uma inflamação que faz o coração crescer, a tal da cardiomegalia do paciente chagásico? Tudo bem, mas é por causa da inflamação que o protozoário causa no coração. Vai formando cicatrizes, infiltrando o tecido e o coração incha.
não há proliferação celular de células cardíacas. Já gravou, né? E no coração, galera, a contração é rápida e involuntária. Você já sabe, né? Os seus batimentos cardíacos você não consegue controlar, certo? E é uma contração rápida. O seu coração agora batendo mais ou menos umas 70 vezes por minuto. Durante a prova do vestibular, 110, 120, haja coração, né? Lembrar que certas situações podem fazer o coração atingir altas frequências, inclusive. Contração rápida e involuntária. E, amigas e amigos, atenção. No músculo cardíaco, nós encontramos também, isso aqui. Os chamados discos intercalares. Ah, coisas do coração, coisas do coração. Mais uma coisa do coração. Os discos intercalares. Aí vem a pergunta, né? Chamando a japonesinha. Yuki, o que é isso? E o que é disco intercalar? Observe. Uma célula cardíaca presa a outra célula cardíaca. Aqui você está vendo duas células do coração. E repare, entre uma célula e outra, isto aqui é o chamado disco intercalar. Então, olha aqui, disco intercalar, disco intercalar, disco intercalar, disco. Células cardíacas estão presas umas às outras através dos chamados discos intercalares. Só no coração você observa disco intercalar ao microscópio, tá? Estrutura do músculo cardíaco. Nos outros músculos não tem nada de disco intercalar, não. Então, o que é disco intercalar? Matéria de citologia. Membrana de uma célula formando dobras que vão encaixando nas dobras da membrana de outra célula. Isso aqui vem a ser interdigitações. Membrana de uma célula, dobras na outra célula também tem a membrana com dobras, né? E elas então, se prendem. Discos intercalares têm muitas dessas dobras para aumentar a aderência entre uma célula e outra. Tem mais. Além dos discos intercalares, vamos encontrar também, pessoal, mais algumas coisinhas. Vamos aqui fazer uma ampliação. Vamos ver quem lembra o nome, hein? Ainda lembrando da matéria de citologia. Estou aqui esquematizando para vocês a tal da membrana plasmática, membrana celular. Lembra, jovem? É uma tal de membrana plasmática formada por duas camadas de fosfolipídios e onde tem proteínas mergulhadas, proteínas imersas. Olha esta proteína aqui. Uma proteína transmembranas. Eu vou repetir. Proteína transmembranas. Gente, aqui, lado A é o citoplasma de uma célula. Lado B, citoplasma de outra célula cardíaca. Tá aqui, dupla camada de fosfolipídios, uma membrana da célula A. Dupla camada de fosfolipídios é a membrana da célula B. Uma proteína que vai do citoplasma de uma célula ao citoplasma da outra célula. Isso aqui a citologia chama de junção gap.
junção do tipo gap. Gap junction, junção gap. E esta proteína, o nome da proteína, uma tal de conexina. Proteína conexina. Então, é isso. Os discos intercalares são estruturas que existem entre as células cardíacas, tá? Formadas por junções do tipo gap, interdigitações, algumas estruturas, pessoal, unitivas, estruturas juncionais, unitivas, prender bem uma célula a outra. Mas, não sei se você está pensando, raciocinando, existe uma outra função para os discos intercalares também. Cada disco intercalar, então, aumenta a aderência entre as células cardíacas. É disso que estamos falando agora, né? Sobre isso que estamos falando agora. Só que existe uma outra função, vestibulando. Você lembra como é que o nosso coração funciona? Quem é que manda no seu coração? Quem é que manda no seu coração? Quem é que faz o seu coração bater? Fala aí o nome do cara. É um tal de nó sinusal. Nódo sinusal ou nódo sinoatrial, lembra? Aí tem o átrio ventricular, tem os feixes de His, as fibras de Purkinje. Isso aqui nós estudamos lá em sistema circulatório, quando eu abri o coração para vocês, irmãos, em verdade eu vos digo, tá? Lembra? É o nó sinusal quem gera as ondas elétricas, aqueles potenciais de ação, para fazer o nosso coração bater de maneira rítmica, uniforme, para não ter problema de arritmia ou uma disritmia do coração, certo? Sístole diástole, sístole diástole, sístole diástole. Então, galera, lembra que essa onda elétrica, esse potencial de ação, depende do fluxo de íons, entrada de sódio, também tem saída de potássio, sódio, cálcio, potássio saindo. Lembra? Então, através destas proteínas, conexinas, que formam as junções do tipo gap, você vai ter fluxo de íons. Íons sódio, por exemplo, passando de uma célula para o citoplasma da outra célula. Então, a onda elétrica rapidamente vai avançando pelo sistema de condução do coração. Portanto, disco intercalar, ele facilita, potencializa a passagem de íons. E assim, consequentemente, facilita os potenciais de ação, aqueles impulsos elétricos que vão fazer o coração contrair de maneira uniforme. Potenciais de ação. Chocante, tá? Funções dos discos intercalares. Então, galera, seguinte, o que foi que nós fizemos até agora? Comparamos o músculo cardíaco com o músculo esquelético. Confere? Vamos, então, para o terceiro tipo de tecido muscular. Agora eu vou mostrar o liso para vocês. O tecido muscular liso, terceiro tipo. Tecido muscular liso, também chamado de visceral. Gente, é o seguinte, músculo esquelético, já disse que o nome é porque ele está preso a um osso através de tendão, né? O cardíaco, miocárdio, coração, só tem ele. E músculo liso?
Onde é que nós temos músculo liso no nosso corpo? O músculo liso também é chamado de visceral. Sabe por quê? É o músculo que nós temos nas paredes das nossas vísceras. Músculo liso ou visceral. Ele é encontrado nas paredes das vísceras. E também, galera, dos nossos vasos sanguíneos, das artérias e veias. Vasos sanguíneos. Exceto quem? Você lembra que nós estudamos já lá na anatomia sistema circulatório. Já mostrei para vocês a parede vascular, lembra? Túnica adventícia, túnica média, túnica íntima, confere? A túnica adventícia, TCPD. A túnica íntima, TCPD e um pouquinho de epitélio. E a túnica média, o que é a túnica média mesmo? A túnica média da parede das artérias e veias, arteríolas e vênulas, é tecido muscular liso. E lembra que vaso capilar, o capilar, ele só tem uma camadinha de epitélio e nenhum outro tecido. Então, vasos sanguíneos, exceto os capilares. Claro, nos capilares você não encontra tecido muscular na parede, não. Combinado? Então, nos vasos sanguíneos, exceto capilares, uma camada de músculo liso. E eu coloquei aqui, ó, vísceras. Lembrando, gente, vísceras, aqueles órgãos sobre os quais nós não temos controle, né? Então, veja, ó, nas paredes das vias respiratórias. Vias respiratórias? Sim, ó. Na traqueia, brônquios, bronquíolos, você tem um anel de cartilagem e externamente a cartilagem tem músculo liso. É por isso que a pessoa asmática, quando está em crise, sofre a broncoconstricção. Tem que usar o broncodilatador, relaxar a musculatura lisa para trazer alívio para o paciente, né? Galera, parede das vias genitais, na parede da vagina, debaixo da mucosa, músculo liso. Parede do útero, miométrio. A musculatura do útero, miométrio. Parede das tubas uterinas, musculatura lisa, gerando peristaltismo. As tubas têm movimentos peristálticos e os cílios vão balançando para levar o zigoto em direção ao útero. Também nas paredes das vias urinárias, na parede de cada uréter, da bexiga, da uretra. Nos homens, no canal deferente, canal ejaculatório, tem que ter músculo liso para que o sêmen seja pro alto e avante. Viu? Ó, no seu corpo, onde tem túneis, a parede desse túnel tem musculatura lisa. E só para lembrar também, não esqueça do tubo digestório. Nas paredes do esôfago, estômago, intestinos, tem musculatura lisa para fazer o peristaltismo e transportar o alimento, ou as fezes, né? Entendeu? Vísceras. No seu corpo tem várias vísceras e nas paredes delas esse tal de músculo liso. Então, agora eu vou aqui fazer para vocês um desenho. Eu preciso desenhar, mostrar como são as células musculares lisas. Eu poderia pegar a parede de uma artéria, poderia pegar a parede do útero, a parede da bexiga. Eu tenho várias possibilidades. Resolvi escolher, amigos, um clássico, corte transversal do nosso intestino, tá? Cortando transversalmente o intestino delgado. Lembra das vilosidades? Dentro da parede, não é na cavidade não, viajante, é dentro da parede. Uma camada de músculo liso. Ao microscópio,
Analisando ao microscópio, ó, músculo liso, vamos encontrar isto aqui. As células musculares lisas, elas são fusiformes. Oi? Células de aspecto fusiforme. Aí, em forma de fuso. As extremidades são finas e o centro é mais dilatado. Fusiforme, forma de fuso, ok? Fusiformes, elas são mononucleadas. Ó, cada célula tem apenas um núcleo. Só as esqueléticas são polinucleadas, beleza? E sem estriações. Sem estriações. Olha o desenho. Cadê? Cadê aqueles tracinhos? Cadê as estriações transversas que tem no cardíaco e no esquelético? Aqui não tem. Por isso, o músculo é chamado de liso. Músculo liso, porque não tem estriações em suas células ao microscópio quando a gente observa no laboratório, tá? Galera, visceral porque está nas vísceras, liso porque não tem estriações. Mesma coisa, sinônimos. Outra informação importante. Músculo liso. Como é a contração? Músculo liso, a contração é lenta. Lenta e involuntária. Peristaltismo, movimento peristáltico, aquela onda lentamente passando pelo local. Você alguma vez já teve uma dor do tipo cólica? Dor em cólica, tipo cólica menstrual, cólica da diarreia. Para quem já teve cálculo renal, a cólica do cálculo renal é assim, ó. É assim mesmo. A dor, ela vem vindo, vem crescendo, aí atinge um pico, dá uma aliviada, e daqui a pouco vem outro pico de dor, uma dor em ondas, em salvas. É isso aí, é a dor do peristaltismo, uma contração lenta e involuntária. Lembrando, você não controla seus intestinos, você não controla seu útero, certo? Contração involuntária. Vísceras você não controla. Lembrando de anatomia, quem comanda as vísceras é um tal de sistema nervoso autônomo ou visceral. Não é simpático, não é parasimpático, ok? Não é o seu cérebro quem faz esse controle. Gente, e o músculo liso, ele pode realizar mitoses. Aham, vestibulando. Dos 3 tipos de músculos, o único que pode fazer mitoses, caso haja uma lesão no tecido, é o músculo do tipo liso ou visceral. Alguém sofreu amputação de um membro, cirurgião vascular, ligando vaso por vaso. E suturando uma artéria em 360 graus? Sim. E depois na parede, lá na túnica média, divisão celular das células musculares. Alguém do sexo feminino sofreu uma cesariana, trabalho de parto. Tiveram que cortar o miométrio, a parede do útero, musculatura uterina. No local tem que haver cicatrização. Percebe? Em algumas situações, havendo necessidade, o músculo liso ele pode proliferar as suas células, tá, gente? Então, estamos conversados. Eu acabei de mostrar para vocês os 3 tipos de tecidos musculares: esquelético, cardíaco e liso. Eu poderia dizer obrigado pela atenção e até a próxima videoaula, mas ainda não acabou. Não, dessa vez eu te enganei, né? Te peguei. Ô, Helder, o que está faltando? Vamos lá. Gente,
O que cai no vestibular, nós, professores de cursinho, temos que mostrar para os nossos alunos, né? Temos que deixar vocês preparados. Prepara, Anitta, prepara. Então, é o seguinte, vamos cortar transversalmente um músculo esquelético. Pode ser um bíceps, por exemplo, tá? E daí? E daí, nós vamos ver, galera, que dentro deste músculo existem várias células musculares que apresentam tamanhos diferentes. O Helder, como é que é? Dentro do músculo, o mesmo músculo, a gente encontra células de tamanhos diferentes? Diâmetros diferentes? Sim, exatamente isso. E digo mais, as células de maior diâmetro, elas são menos pigmentadas. As células menores, elas são mais pigmentadas. Tá percebendo, vestibulando? Dentro do músculo esquelético, a gente encontra diferentes tipos de fibras musculares. Ixi, eu disse pigmento também, né? Observe. Nas células musculares, a gente encontra uma tal de mioglobina. Mioglobina. Lembrar que mio quer dizer músculo. Mio, músculo. Mesma coisa que sarcos. Significa carne, músculo. Um é em latim, outro é em grego, tudo significando carne. Lembra onde é que os egípcios guardavam suas múmias? Aquele caixão todo enfeitado? Um tal de sarcófago. Traduza a palavra sarcófago para mim. Fago, capturar, entre aspas, comer. Sarco, carne. Receptáculo, para colocar a carne. Sarcófagos, lá dos egípcios e suas múmias. Carne. Então, gente, numa questão, você vê a palavra miócito. Traduza, o que é um miócito? Miócito é uma célula muscular. Ah, células musculares também podem ser chamadas de miócitos. Tá de boa? Detalhe, essa tal de mioglobina, então, é um pigmento, uma globina da célula muscular. Mioglobina é um pigmento proteico. Proteína, pigmento proteico das células musculares. Para quê? Para quê? Gente, a mioglobina, ela tem alta afinidade pela hemoglobina, pela hemoglobina, né? Pelo oxigênio. Já estou pensando lá na frente, no que eu vou falar em seguida. Aí, às vezes, a gente atropela o raciocínio. Grande afinidade pelo oxigênio. Agora sim, hemoglobina. Galera, lembra que as nossas hemácias, aquelas células discoides bicôncavas, elas têm no citoplasma bastante hemoglobina. Inclusive, lembrando lá da citologia, que a hemoglobina, ela tem ferro. É uma proteína que tem ferro na sua composição química, certo? A mioglobina também. Mioglobina também contém ferro. E se você deixar a carne fora da geladeira, com o passar das horas ela vai mudando de cor. Não vai? Vermelhinha, aos poucos vai ficando escura. É o ferro da mioglobina que está oxidando. É isso mesmo. Então, a hemoglobina está para a hemácia, como a mioglobina está para a célula muscular. Turminha, a mioglobina, ela tem alta afinidade pelo oxigênio. Alta afinidade pelo oxigênio. A afinidade da mioglobina pelo oxigênio
é maior que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Ou seja, é um recurso que a célula muscular tem para absorver, captar bastante oxigênio da circulação sanguínea. Já que músculo é tecido de alto metabolismo, bastante mioglobina para tirar bastante oxigênio da circulação sanguínea. Compreendido? Então, é assim, nas células musculares, tem células que fabricam pouca mioglobina. Outras fabricam muita mioglobina. Portanto, vestibulando, atenção. O nosso próximo tópico vem a ser os tipos de fibras. Tipos de fibras musculares esqueléticas. Fibras musculares esqueléticas, elas podem ser do tipo 1 ou do tipo 2. Que nem diabetes, cala a boca, doente. Tipo 1, tipo 2. Fibras do tipo 1, também chamadas de fibras vermelhas. Tipo 2 ou fibras brancas. Fibras tipo 1 ou vermelhas, também chamadas de fibras de contração lenta. Fibras de contração lenta. Slow. Fibras do tipo 2 ou fibras brancas, também chamadas de fibras de contração rápida. E daí? Bom, e daí, jovem? Acontece o seguinte, você, vestibulando, tem que saber as diferenças entre elas. É um clássico dos vestibulares, tá? Vamos lá. As fibras do tipo 1, elas possuem muita mioglobina, grande quantidade de mioglobina. As do tipo 2 possuem pouca mioglobina. Fibras do tipo 1, elas possuem alto número de mitocôndrias. Maior número de mitocôndrias? Sim. As do tipo 2 apresentam menor número de mitocôndrias. Credo, professor, até a quantidade de mitocôndrias no citoplasma vem a ser diferente? Sim. E o tamanho também. Gente, aqui, ó, nas fibras do tipo 1, as mitocôndrias, elas são maiores. Caramba! Mitocôndrias maiores. Tipo 2, mitocôndrias de menor tamanho. Vamos lá? Ó, contração lenta, menor diâmetro, bastante quantidade de mioglobina e muitas mitocôndrias. Mitocôndrias grandes. Fibras do tipo 2. Células de maior tamanho, maior diâmetro, menor quantidade de mioglobina, menor número de mitocôndrias. E mitocôndrias pequenas, menores. Coisas que no laboratório a gente pode ver ali ao morto e a cores, tá? Você concorda comigo, vestibulando, que fibras do tipo 1 vão captar mais oxigênio, mais mioglobina, elas absorvem mais oxigênio da circulação sanguínea, certo? Então aqui, ó,
maior absorção, captação de oxigênio. Fibras do tipo 2, menor absorção de oxigênio. Tudo batendo? Tá tudo na lógica? Logicamente? Bom, então, continua. Vem o raciocínio. Você concorda que as fibras do tipo 1, já que absorvem mais oxigênio, quando esse tipo de célula muscular estiver em uso durante a atividade física, ela vai captar bastante oxigênio e tão cedo não vai precisar fazer fermentação? Lembra que célula muscular, ela faz fermentação quando fica sem oxigênio, né? Exceção do músculo cardíaco. Músculo cardíaco não faz fermentação lática, não dá cãibra no coração, porque nas células musculares cardíacas não tem as enzimas para converter ácido pirúvico em ácido lático. Não tem enzima conversora, não há fermentação lática. Coração morre, mas não sofre cãibra. Coisas da natureza. Já neste caso aqui, amigos, músculos esqueléticos. Se a célula ficar sem oxigênio e estiver sendo exigida, ela começa a fazer fermentação lática, metabolismo aeróbio. Mas nesse caso, como tem muito oxigênio, o metabolismo predominante durante a atividade física vai ser o aeróbio. Metabolismo predominante durante a exigência, durante a atividade física, vai ser o aeróbio. Baianos e a capacidade de fazer uma musiquinha usando só vogais, né? Aeróbio. Metabolismo aeróbio. Eu já vi questões usando a expressão metabolismo oxidativo. Lembrar que na respiração aeróbia há a participação do oxigênio. Aeróbio ou oxidativo, tá? Então, pense comigo. A contração desse tipo de célula muscular vai ser uma contração lenta e mantida. Mantida por longo período. O músculo, quer dizer, a célula muscular, melhor dizendo, vai ficar muito tempo contraindo antes de fadigar, antes de fazer fermentação lática, antes de acumular ácido lático e surgir a dor da fadiga muscular, a cãibra. Então, fala para mim, pensando em termos de esporte, quais esportistas vão se dar bem se tiverem em seus músculos esqueléticos um alto percentual de fibras do tipo 1? Jovem, é porque em cada pessoa, de acordo com a genética e os hábitos de vida, os percentuais desses dois tipos de fibras mudam. De repente, no Elder, no bíceps do Elder, tem 80% de fibras do tipo 1, 20% do tipo 2. De repente, em você, tem 50-50, 30-70. Esses percentuais, eles variam de músculo para músculo, de pessoa para pessoa. É a natureza, tá? Então, aqui, nós vamos ter resistência física. Você concorda? O benefício da pessoa ter alto percentual de fibras do tipo 1 vem a ser resistência ao esforço físico prolongado. Quem pode se dar bem? Um maratonista, alguém que vai ficar quase 2 horas correndo 42 quilômetros. Pensando nas questões vestibulares, uma ave migratória, ave que vai atravessar o oceano, vai de um continente a outro, voando vários e vários dias, haja resistência. Nos músculos peitorais de aves migratórias,
Vamos ver ao microscópio alto percentual de fibras do tipo 1. Fibras do tipo 2. Bom, elas captam menos oxigênio. Tem menos mitocôndrias, menos mioglobina. Então, quando esse tipo de célula muscular é exigida durante a atividade física, que tipo de metabolismo vai ser predominante? O metabolismo anaeróbio. Metabolismo, pessoal, anaeróbio. É a tal da fermentação lática que as células musculares esqueléticas são capazes de fazer, certo? Metabolismo anaeróbio, também chamado de metabolismo glicolítico. Expressões que eu já vi por aí, repito, aeróbio ou oxidativo, anaeróbio ou glicolítico. É que na respiração anaeróbia, a glicose é quebrada, glicolítico, glicose é quebrada, mas depois não há participação do oxigênio no final do processo, lembra? Então, raciocinando, neste caso aqui, como é que vai ser a manutenção dessa contração muscular? Vê se faz sentido. A contração desse tipo de músculo vai ser uma contração mais rápida e forte. Contração rápida e forte. Jovem, pense bem assim. Para a célula muscular contrair, ela precisa ter actina e miosina. Actina e miosina, as proteínas que abundam nas células musculares. Quando a célula tem menos mioglobina, no citoplasma sobra mais espaço para mais actina e miosina, uma contração mais forte e mais vigorosa, certo? Contração rápida e forte é a chamada explosão muscular. Potência muscular. Força e velocidade, explosão muscular. Agora pense, quais esportistas vão ser beneficiados se apresentarem seus músculos esqueléticos um alto percentual de fibras do tipo 2, ou fibras brancas, ou de contração rápida? Aqueles esportes que demandam força, velocidade, tipo um velocista, alguém que tem que correr 100 metros em menos de 10 segundos, o jamaicano, o aposentado Bolt, ok? Força e velocidade, explosão. Peça para um velocista correr uma maratona de 42 quilômetros. Sei não, hein? Acho que não consegue não, hein? Peça para um maratonista correr 100 metros em menos de 10 segundos. Duvido. Eu não acredito não. Bom, aqui podemos colocar também um tal de halterofilista, um levantador de peso. Coloca o halteres lá em cima, força, velocidade, explosão. Peça para ele ficar segurando, sustentando o halteres lá em cima. Não dá. Logo ele cansa, fadiga e joga o peso no chão. Uma contração rápida e forte, porém, não vai ser mantida durante muito período. A musculatura logo acaba fadigando. Ok, jovens? Para os vestibulares, então, conhecer os dois tipos de fibras musculares, tipo 1 e tipo 2. Tá certo? Curiosidade final. Professor, é possível uma pessoa que tenha nascido com aptidão genética, física, genética, tá, gente? Para esporte de velocidade, mas a pessoa ela gosta de esporte de resistência, de maratona. Tem como ela alterar os percentuais dessas fibras nos seus músculos esqueléticos? Será? Matéria de genética. Você pode mudar a expressividade de um gene? Resposta: sim. Lembra? Quem mora em região de altitude elevada tem no sangue cerca de 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico. Quando vai morar em altitude elevada, aliás, quem mora no nível do mar, né?
5 milhões por milímetro cúbico. Quem vai morar em região de altitude elevada passa a ter 7, 8 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. O gene que codifica a eritropoetina fica mais ativo. Quem passa alguns dias pegando bastante sol, praia, férias, aumenta a produção de melanina. Muita luz aumenta a expressividade do gene que codifica a melanina. O bronzeado de praia. Lembra? Fatores ambientais, fatores químicos, físicos e químicos podem mudar a expressão do gene, pessoal. Aqui é a mesma coisa. Se o sujeito fizer um treinamento específico, ele pode alterar um pouquinho os seus percentuais de fibras do tipo 1 e tipo 2 em seus músculos esqueléticos. Galinha de granja. Galinha de granja criada presa. Quase não anda, não tem muito espaço. Uma carne branca. Carne branca, músculo rico em fibras do tipo 2. Galinha de granja, carne branca. Galinha caipira, criada solta, lá na roça, andando para lá e para cá livremente, dia após dia, dia após dia. Uma carne mais escura, mais pigmentada, maior quantidade de mioglobina. Se você pegar uma galinha de granja e soltá-la na roça com as galinhas caipiras, com o passar dos dias, das semanas, andando cada vez maiores distâncias, as carnes das coxas, elas vão escurecendo. Você vai aumentando a produção de mioglobina naquele tecido muscular, ok? Então, os percentuais podem ser modificados, sim. Mas um detalhe, já foi provado que uma pessoa que tem aptidão para esporte de velocidade, se ela quiser mudar para esporte de resistência, essa pessoa, ela vai melhorar os números dela. Ó, tô ficando cada vez melhor. Só que ela geralmente fica com resultados aquém daqueles que nasceram com aquela aptidão genética para aquele tipo de esporte. E, mais uma vez, enganar a natureza nem sempre é fácil. Queridos, obrigado pela atenção mais uma vez. Essa foi a primeira aula de tecido muscular. Os tipos de fibras musculares e os tipos de fibras musculares esqueléticas. Próxima aula, a gente fala mais sobre músculos. Obrigado pela atenção. Hasta la vista, muchachos.